Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a nossa conversa, né, que estávamos tendo aí sobre os atributos de rede e assim por diante. Trabalhamos já os 3 primeiros, conversamos sobre a escalabilidade, conversamos sobre tolerância a falhas, conversamos sobre qualidade de serviço e agora vem o último item desse grupo, que vai abrir, na verdade, uma discussão um pouquinho maior e a gente vai apenas dar uma introdução nesses assuntos. E vamos conversar sobre segurança. E aí a primeira pergunta está aí. Sua rede está segura? Você provavelmente está pensando. Vai responder para mim um sim ou um não? E aí eu vou te trazer logo em seguida a pergunta master. Você tem certeza disso? Você tem certeza que a sua rede está segura? Vamos conversar um pouquinho então sobre o que significa isso. E aí eu tenho um trecho aqui de um livro, muito legal. Depois, não hoje, mas depois eu vou contar sobre esse livro. Vai ser bem interessante. Manter sua rede acessível somente a quem tem permissão é uma premissa para qualquer administrador de redes e que também devemos pensar em nossas residências. Pô, gente, quem tem que acessar a sua rede? Quem tem que acessar os equipamentos da sua rede? Essa é a pergunta máxima que a gente pode ter hoje, né? Cada vez mais usamos dispositivos online que usam recursos baseados na nuvem. Eita, estamos falando de nuvem. Estamos falando de acessos remotos que muitas vezes acontecem a equipamentos que a gente tem dentro da nossa residência. Por exemplo, câmera. Você tem na sua casa um sistema de monitoramento, principalmente o pessoal que tem casa, né? E que você acessa isso do seu celular ou no seu próprio computador, mesmo fora da sua própria residência? Pois é, isso é um acesso baseado em nuvem. Afinal, ele fica transmitindo as imagens, por exemplo, da sua câmera o tempo todo para um servidor numa nuvem que permite que você consiga acessar o teu equipamento local, né? Então a gente tem que começar a pensar nessas questões, né? Manter um software antivírus e contra outros malwares, né, ativos e atualizados. Pensar nos funcionários da sua empresa. E-mails suspeitos. Quantos e-mails suspeitos você não recebe, né? Sobre diversos assuntos possíveis. Falando que você está devendo, falando que você está com o nome sujo no mercado, falando de possíveis crimes acontecendo com você, né? E muitas vezes até e-mails de gente conhecida que chegam com ofertas. Tem um PDF aqui de um documento, tem alguma coisa que às vezes vem de uma pessoa conhecida. A gente tem que ser muito cuidadoso com isso, né, para não ter um problema com a nossa infraestrutura, né? E outra coisa, né, equipamentos desconhecidos. Então, na sua empresa, você está preparado para que os seus funcionários tragam seus próprios equipamentos? O tal do Bring Your Own Device, né, o BYOD. Se a sua empresa não está preparada para isso, a gente precisa conversar, né? Esse é o conhecimento que a gente precisa para poder começar a avaliar a nossa rede local, né? E como que ela vai ficar. Então, gente, com base nessas informações, do que a gente está falando? A gente está falando de firewall. A gente está falando de softwares de detecção de imagens. Nós estamos falando de detecção de imagens foi ótimo. Detecção e prevenção de malware. O que é um malware? Qualquer software que possa trazer um código malicioso e que tente fazer alguma coisa no seu equipamento. Um vírus, até um spam é considerado hoje um malware. Então eu preciso de um antivírus, um anti-spam, eu preciso de um software que detecte o que está acontecendo na minha conta de e-mail, na minha máquina, que faça a proteção em tempo real. Preciso de configurações de permissão de acesso bem estruturadas e bem planejadas, e isso ganha um destaque aqui porque isso é uma das essências da segurança. Preciso de senhas adequadas,
preciso de um acesso remoto, se houver necessidade na minha empresa. E olha hoje o que nós estamos vivendo, não é? Estamos vivendo hoje uma situação onde o acesso remoto se tornou uma necessidade de primeira parte, a primeira necessidade. Mas você tem os softwares, configurações adequadas? Sua empresa está preparada? Né? A gente avalia que muitas vezes a gente não se prepara para essas coisas, né? E óbvio, metodologias para disseminação de informações de segurança funcionais. Isso tudo vai ajudar a gente a detectar problemas, né, na nossa infraestrutura. Então, quando eu falo de um firewall, estamos falando aí não somente apenas do firewall do computador, do seu desktop ou seu notebook. Estou falando também do firewall da borda, né, aquele firewall que vai detectar os acessos para a sua rede como um todo. Isso não tira a necessidade de eu ter um firewall na máquina, porque às vezes muitas coisas não chegam pelo link do provedor. Isso pode chegar por um pendrive de um funcionário, isso pode chegar por um e-mail, tá? E aí já está dentro. O firewall da borda não detectou, afinal não passou por ele. É aí onde aparecem grande parte dos problemas, né? A gente fala muito de ransomware e muitas vezes isso vem por onde? Vem via um e-mail suspeito, vem via uma instalação de um programa suspeito, tá? Então a gente tem que ser muito cuidadoso como que a gente cuida da nossa infraestrutura. Os firewalls estão aí exatamente para quê? Para monitorar o tráfego tanto de entrada quanto de saída e verificar de acordo com as regras que nós estabelecemos e com também o aprendizado que ele também tem, né, os firewalls, principalmente os firewalls mais novos, os New Generations Firewalls, eles têm uma tendência de aprendizagem, eles vão aprender sozinhos, muita coisa eles vão aprendendo, eles vão vendo a rotina da sua infraestrutura e eles vão aprendendo a partir, obviamente, das regras que você coloca, mas eles têm uma assertividade até maior. Quando a gente fala de uma suíte de segurança, é um antivírus. Eu sei que quando a gente fala de antivírus, muita gente fala, o Windows tem antivírus, o Linux não pega vírus. Gente, nós temos que ser muito cuidadosos com essas questões. Por quê? O antivírus do Windows precisa passar por uma avaliação. Então, assim, o que eu recomendo? Que a gente pesquise, que a gente vá atrás. Existem sites especializados e de confiança que testam todos os antivírus e eles apresentam aqueles que possuem a melhor assertividade, ou seja, aqueles que detectam mais, pesam menos para o hardware da máquina, né, e conseguem aí manter uma proteção adequada. Isso é uma coisa que eu preciso avaliar. Só o antivírus? Não, uma suíte de segurança completa, inclusive com um firewall também integrado, anti-spam e detecção de outros possíveis malwares que apareçam na sua máquina. Quando a gente fala de proteção em tempo real, é eu pegar um pendrive e quando eu espetar esse pendrive na minha máquina, ele detectar imediatamente uma autoexecução de um software malicioso que possa entrar na minha máquina e causar danos a ela, tá? Criptografar, mudar extensões, entre outras coisas que podem acontecer, tá? Quando a gente fala de configurações adequadas, principalmente quando a gente fala de uma rede de computadores, eu estou falando exatamente do quê? Eu estou falando da configuração de compartilhamento. Afinal, o que é uma rede? É um conjunto de equipamentos que compartilham recursos entre si. Servidores, clientes, servidores geralmente são os principais que vão organizar e gerenciar esse processo de compartilhamento. E nós estamos compartilhando o quê? Documentos, aplicações entre todos os computadores da nossa infraestrutura. Se eu não tiver uma configuração adequada, dando permissão exatamente de acordo com o que cada usuário pode ter, é onde eu corro o risco do quê? Eu corro o risco de um funcionário com um login, né, um usuário na rede que tem uma permissão acima do que ele pode ter. Ele pode ser, sim, ele não pode, ele é uma ameaça à rede. Ele pode trazer, né, sem contar outras permissões, como, por exemplo, permissões administrativas para os usuários, instalar os programas,
ter acesso administrativos ao servidor, né? Eu preciso avaliar isso tudo muito bem, porque uma máquina infectada com acesso administrativo é uma bomba prestes a explodir dentro da sua infraestrutura. Por quê? Porque o usuário ele tem a permissão para fazer o que ele bem entender. Então eu preciso sim organizar a configuração, organizar como que vão ser as permissões de todos os meus usuários, dividi-los nos seus grupos de acordo com as permissões que são iguais para todos. Né? Normalmente a gente divide os funcionários por onde? Por departamentos. Né? Para quê? Para facilitar, né, esse processo de gerenciamento, né, e segurança da nossa infraestrutura. Dá um trabalhão fazer isso. Não é uma coisa que eu vou lá e em 5 minutinhos eu resolvo. É um trabalho muito grande, por quê? Porque eu começo a fazer um processo de planejamento antes de tudo, eu recebo as aprovações dos gestores, eu vou lá e executo, e aí eu tenho um período onde todo mundo tem que se acostumar com as novas regras e eu vou identificar se elas realmente estão atendendo às necessidades. Então, vai haver um período onde eu vou ficar mudando uma regra aqui, mudo uma ali, para até que todo mundo fique aí, né? E assim eu consiga alinhar o perfil de segurança daquela instituição que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo a minha consultoria. Entre outras questões, né? A gente tem que analisar todos os fatores possíveis. Então, quem tem acesso ao quê? Quem pode acessar o quê? Vai ter acesso remoto? Né? Eu vou fazer acesso remoto aos equipamentos da rede? Vai ser necessário? O que eu vou usar como software? Como que eu vou analisar o nível de segurança que eu preciso implementar naquele local? Olha quanta coisa a gente tem para pensar. Tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês nesse momento vai abrir agora uma série de discussões. E eu quero convidar vocês aí para participar junto comigo dessa discussão. A gente vai pegar os tópicos agora, vamos separá-los. Eu vou organizar aqui para a gente, de acordo com cada item que a gente tem para conversar, e a gente vai aí começar essa discussão. Eu entendo que o interessante seja a gente começar do básico. Então a gente vai começar analisando uma rede. Vamos começar vendo a rede, vamos começar a ver esses atributos nas redes e vamos começar agora também a pensar aí então nesses quesitos de segurança, todos esses, né, e muito mais que tem para ver. Beleza, gente? Convidar vocês a seguir o nosso perfil no YouTube, seguir o nosso perfil no Instagram, no Facebook e fazer o seu cadastro lá no nosso site. Tá? Nós estamos com uma lista de treinamentos, infelizmente, por causa da situação atual que nós estamos enfrentando, nós, obviamente, paralisamos o processo dessas turmas que nós vamos lançar. Nós temos várias turmas que vão ser presenciais, tá? Cursos presenciais, alguns deles, inclusive, cursos pelo Cisco Networking Academy. Tá? Então, fica de olho que assim que a nossa situação ela voltar ao normal e nós podermos realmente voltar a sair normalmente, voltar às nossas atividades diárias, nós vamos relançar esses cursos. 2 deles já estão lá no site, na aba treinamentos, se você quiser dar uma olhadinha. Tá? E também tem a aba de portfólio, onde você encontra aí todos os cursos que nós podemos trabalhar. Tá? Vários deles vão ser dados de forma presencial e alguns nós vamos fazer também no formato EAD, tá? Com aulas ao vivo, mais ou menos nesse modo que eu estou fazendo aqui com vocês nesses pequenos vídeos. Beleza, gente? Agradeço muito, tá, a atenção, agradeço muito você que está aqui assistindo, que está dando um pouquinho do seu tempo aí para ouvir o que a gente tem a dizer. Tá? Fica de olho aí nas novidades que vão vir para o site e a gente se encontra logo, logo aí num curso. Aguardo vocês, curta nossas redes sociais, todas elas estão no nosso perfil. Bom, gente, se cuidem, só saia de casa realmente se for necessário, de verdade. Se não, meu amigo, minha amiga, fique em casa. Beijo, paz.